Você já percebeu que quando uma panela está tampada, você consegue saber que existe algo dentro dela, mas você não consegue ver exatamente o que está acontecendo? Você sabe que existe algo ali dentro, talvez algo sendo preparado, talvez algo precisando de cuidado, mas enquanto a tampa permanece fechada, você não consegue acessar. Agora eu quero usar essa panela para conversar com você sobre algo que muitas mulheres vivem dentro dos relacionamentos. A sensação de olhar para a pessoa que ama e pensar: por que ela mudou? Por que ela parece distante? Porque antes existia mais conversa, mais carinho, mais proximidade e agora parece que existe uma barreira entre nós. Eu sou Adriana Alcântara, psicanalista clínica, e aqui no Espaço Despertar nós conversamos sobre fortalecimento emocional, identidade e sobre como construir relações mais saudáveis sem precisar desaparecer dentro delas. No último vídeo nós conversamos sobre como fortalecer um relacionamento sem continuar se anulando. Hoje nós vamos olhar para uma das dores mais comuns dentro dos relacionamentos. Por que o meu marido se afastou emocionalmente? E talvez a primeira coisa importante seja compreender que o afastamento emocional nem sempre significa falta de amor. Muitas mulheres interpretam imediatamente a distância do parceiro como uma rejeição. Elas pensam assim: ele não me ama mais, eu não sou mais importante, existe algo errado comigo. Mas os relacionamentos são construídos por duas histórias, duas formas de sentir, duas formas de lidar com dificuldades. E muitas vezes o distanciamento emocional é um sinal de que alguma coisa dentro da relação precisa ser observada. E às vezes uma pessoa se fecha porque não sabe expressar o que sente. Às vezes porque aprendeu a lidar com os conflitos se afastando. Às vezes porque existe uma dificuldade de comunicação entre o casal. E em alguns momentos o afastamento também acontece porque os dois foram criando uma distância aos poucos, sem perceber. Pequenas conversas que deixaram de acontecer, pequenas mágoas que não foram elaboradas, necessidades que ficaram guardadas. Lembra da panela que mostrei lá no início? A tampa não significa necessariamente que existe algo ruim aqui dentro. Ela apenas mostra que existe algo que não está sendo visto. E nos relacionamentos, muitas vezes, acontece algo parecido. Por trás de um silêncio, pode existir um cansaço. Por trás de uma distância, pode existir dificuldade de comunicação. Por trás de uma falta de demonstração de carinho, podem existir sentimentos que nunca encontraram espaço para serem expressados. Mas existe uma coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar com você. Você não precisa assumir sozinha a responsabilidade por reconstruir uma conexão que depende de duas pessoas. Muitas mulheres entram em um ciclo de tentar compensar o afastamento do outro. Fazem mais, tentam agradar mais, se esforçam mais, buscam encontrar uma forma de recuperar aquela proximidade sozinhas. E sem perceber voltam para um lugar que conversamos nos vídeos anteriores, o lugar de se abandonar para tentar manter a relação. Um relacionamento saudável precisa de aproximação dos dois lados, precisa de diálogos, precisa de disponibilidade emocional, precisa de duas pessoas dispostas a olhar para aquilo que está acontecendo. E no vídeo anterior nós conversamos sobre como fortalecer um relacionamento sem continuar se anulando. Se você ainda não assistiu, ele está aparecendo aqui no card. Depois desse vídeo, eu convido você a assistir ele também, porque compreender essa base é muito importante para entender os próximos passos dentro de uma relação. Quando uma panela é aberta, finalmente conseguimos olhar o que está sendo preparado ali. Nos relacionamentos, muitas vezes precisamos fazer algo parecido. Criar espaço para perguntas, para conversas honestas, para entender não apenas o comportamento do outro, mas também o que está acontecendo entre os dois. Talvez hoje a pergunta não seja apenas por que ele se afastou. Talvez algumas perguntas mais profundas possam ser: quando começamos a nos distanciar? Quais conversas deixaram de acontecer? O que eu sinto falta na nossa relação? Então eu quero deixar aqui uma reflexão para você.
Existe alguma coisa dentro do seu relacionamento que precisa ser conversada, mas que vocês dois têm evitado olhar? Não precisa responder isso aqui agora, apenas observe. Porque algumas distâncias começam a ser transformadas quando alguém tem coragem de olhar para aquilo que ficou guardado. Se esta reflexão fez sentido para você, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a levar essa conversa para outras mulheres que também estão tentando compreender o distanciamento emocional dentro dos seus relacionamentos. E eu quero muito ouvir você nos comentários. Me conta aqui o que você sente que mais muda quando existe distância emocional em um relacionamento. Se você deseja continuar acompanhando essa jornada aqui comigo, se inscreva no canal. Aqui no Espaço Despertar, estamos construindo a Biblioteca Emocional Despertar,